Ai, gente, começou nossa primeira live. Ver. Natália chegou. E aí, Sabrine, Moacir. Esperar mais um minutinho. Vai dar tudo certo, Natália, tem que dar. Vai ser muito boa a nossa live. E aí, Késia, bem-vinda. Bom, vamos começar então? Sejam muito bem-vindos à primeira live aí do Entre Consultoras, né? Eu sou a Bárbara, do Entre Consultoras, e a gente decidiu fazer essa live já que a gente tem aí um assunto do momento, além de ser o coronavírus, né? Desde do ano passado, do finalzinho, mas aqui no Brasil principalmente a partir de março, que foi quando ele chegou aqui, vamos assim bem dizer. E então a gente decidiu fazer essa live hoje, porque a cada dia a gente vai tendo novas notícias, novos acontecimentos, e esse em específico é justamente sobre o coronavírus em uma embalagem de frango que foi para a China. Então a gente decidiu fazer essa live e não fazer sozinha, né? Não fazer a Bárbara aqui sozinha como nutricionista, e sim a gente chamar uma médica veterinária, que é a Natália, da Mérito Consultoria. E aí vamos ver se vocês vão gostar da nossa primeira live, né? Ignorar a inexperiência e vamos nessa. Natália, tu me manda aí solicita para participar aqui da live com a gente. Deixa eu ver se você já solicitou, já que eu sou marinheiro de primeira viagem. Aí. Vamos lá, te esperando. A Natália disse que tá caindo um temporal lá no sul, né? Lá em Porto Alegre. Isso, oi, Babi. Boa Boa noite. noite. Assim, estão me ouvindo legal? Por enquanto o áudio tá bom. Eu sou tão experiente quanto tu, então, né, pode um pouco. Vamos então mergulhar nessa juntas, né? Não, Aqui teu áudio tá tranquilo, para você aí também tá tranquilo? tá legal. Para mim tá tudo bem por enquanto, tudo certo. Então tá. Natália, seja muito bem-vinda aqui no Entre Consultores, estrear em nossa primeira live. A gente está muito feliz com a sua aceitação aqui. E fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem.
Bom, obrigada, Babi, pela oportunidade, a parceria de sempre, desde que a gente se conheceu virtualmente, né? Ainda não nos conhecemos pessoalmente. Então, te agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui. Eu sou Natália, sou médica veterinária, trabalho com consultoria de alimentos desde que me formei. Na verdade, trabalho com qualidade de alimentos desde que me formei, em 2011, e 2013 com consultoria para empresas privadas. A Mérito surgiu como empresa mesmo, assim, marca e tudo mais, no ano passado. E, enfim, atuo na empresa privada com produtos, com varejo e indústria de produtos de origem animal. E agora indústria de panificação também, e estamos ampliando os horizontes. Já tem, então, 7 anos que atuo na iniciativa privada como consultora de alimentos. E agora que você está mergulhando, saindo só daquela parte de origem animal e entrando realmente na qualidade de vários setores do setor de alimentação, né? Mais ou menos. Na verdade, assim, eu atuo há 7 anos em varejo. E varejo a gente tem padaria e tem hortifruti, que acaba abraçando como responsável técnica, né? Eles dificilmente vão contratar dois profissionais para atuar dentro da mesma loja. Então, acaba que eu atuo com produtos, com alimentos de origem não animal há bastante tempo, há 7 anos. Agora é que eu comecei a atuar em empresas exclusivamente de produtos não animais. Então, agora eu tenho 2 clientes que são panificadoras, na verdade, né? São indústrias de pães, que não têm produtos de origem animal como foco. Então, foi nesse ano que eu abri esse ramo, assim, que eu comecei a participar mais dessa área. Mas no varejo já tenho essa experiência com padaria e com hortifruti já há 7 anos. Isso é bem legal, assim, porque na minha experiência, né, eu já não trabalhava com produto de origem animal, mas quando eu entrei, né, em mercados aqui em Petrópolis, eu comecei a experimentar essa área. Lógico que eu não posso ir tão a fundo, mas na parte de qualidade a gente interage bem, porque, por incrível que pareça, aqui em Petrópolis, no meu anterior cliente, que era no mercado, ele tinha um veterinário, que era um responsável técnico, mas ele não atuava na parte de qualidade. Então, por incrível que pareça, ali eu entrei para cuidar da parte de qualidade e ele da parte de responsabilidade técnica. O que é diferente de acontecer realmente, porque nunca querem contratar dois profissionais, né? O ideal é que você seja um que faça as duas coisas, mas aqui como é que se diz? Não a raridade, mas o que não acontece com tanta frequência acabou acontecendo. Foi Sim, com bem certeza. legal. Legal, eu acho. Claro, eu sou veterinária, né? Particularmente eu gosto do produto de origem animal. Eu acho a tecnologia de alimentos uma coisa incrível e tu transformar uma coisa tão perecível quanto uma carne ou um leite em um alimento que dura muito tempo, me fascina, assim. Realmente foi o produto de origem animal que me levou para a área de alimentos. Então, eles são os meus favoritos, mas eu estou realmente muito fascinada com a indústria de panificação, que é outra coisa muito legal. Quem é que não gosta de pão, né? Sim. Então, Não, bem legal, assim. E aí, o nosso assunto hoje vai ser justamente da parte de origem animal, né? Essa questão da exportação aqui do Brasil para a China, que teve o coronavírus, e a nossa dúvida às vezes fica: então tinha coronavírus no frango ou tinha na embalagem? Então, assim, eu vou te fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversando e vamos entrando nesse ramo aí, nesse assunto específico do frango, né? Apesar de já ter tido antes, não aqui do Brasil para a China, mas acho que do Equador, não me lembro, do camarão, né? Que também isso. foi. E às vezes a mídia acaba informando isso de uma forma, não sei se maldosa, intencional, mas fala que foi no produto e não na embalagem, que são coisas diferentes. E para o leigo, isso é difícil às vezes de entender, e às vezes pode ser alguém que deixa de consumir aquele
alimento achando que pode estar contaminado. E como seria eliminar o vírus se fosse o alimento também, né? Então, E pode. não, não. Pode pedir. Realmente assim, a questão toda essa do frango. Primeiro, eu queria dizer para o pessoal que tiver dúvida, né, perguntar, fica à vontade que a gente vai tentar responder. E segundo, eu queria dizer que é coronavírus, minha gente. Tudo que a gente falar hoje pode mudar, né? O mundo inteiro sabe muito pouco sobre esse vírus. Então, por isso, qualquer coisa que aconteça em relação ao coronavírus vira notícia. Como tu falou, o Brasil não foi o único, né? Na mesma semana, a China detectou coronavírus em embalagens de camarão. O que me surpreendeu das notícias que eu vi aqui no Brasil foi assim: China detecta coronavírus em frango brasileiro. Detectou também nas embalagens de camarão vindas do Equador. Ora, parece que no frango era no produto e no camarão era na embalagem, quando nos dois casos era na embalagem, em primeiro lugar. Mas, enfim, eu acho que existe um sensacionalismo em toda a notícia que acontece por coronavírus. Qualquer coisa que se fale de coronavírus traz muito enfoque, enfim, de forma às vezes muito errada. E a gente tem que lidar com isso, né? A população tem que tentar não entrar em pânico, a gente tem que tentar filtrar as informações para lidar com essas notícias da melhor forma possível. E procurar, assim, se informar em fontes seguras, né? E, Porque não com, é nem qualquer site que vai dar a informação correta, porque a gente está falando justamente, você falou a palavra exata, o sensacionalismo, né? Para a e, gente diferenciar o que está sendo ali falado de uma forma ignorante ou correta, né? Então, é, assim, é tranquilo, assim, é possível realmente que a gente tenha enviado aí esse vírus, né, o coronavírus, para a China. Isso é uma coisa que pode ter acontecido. sim. Resumindo, é possível. O que acontece? No mundo inteiro se conhece, desde que temos essa pandemia, que frigoríficos são um foco de. Eles têm registrado surtos frequentes de coronavírus em pessoas. Porque são frequentemente muitos trabalhadores trabalhando lado a lado, é muito difícil evitar essa proximidade, essa aglomeração que a gente tanto tenta evitar. No frigorífico acaba sendo bem difícil, frigoríficos de grande porte, então, mais ainda, porque, de fato, eles têm muitas pessoas justamente para produzir tudo que eles produzem. Então, sim, é possível que esse vírus tenha saído de dentro da planta frigorífica. Mas também é possível que ele tenha saído da unidade logística de transporte, que ele tenha surgido, contaminado a embalagem dentro do container no navio e que ele tenha contaminado a embalagem lá na China. Então, assim, possível o vírus Uhum. esteve, ele está no mundo inteiro, então em qualquer etapa entre o produto ter sido embalado e ter chegado na China, pode ter ocorrido essa contaminação. O que a gente tem que levar em conta nessa questão? Foram analisadas várias amostras, só uma delas deu positivo para partícula viral, para material genético de coronavírus. As outras amostras do mesmo lote, do mesmo carregamento, deram negativo para material genético de coronavírus. As pessoas que tiveram contato não se contaminaram, o que reitera a posição da Organização Mundial da Saúde de que é muito pouco provável que a contaminação ocorra através do contato com embalagens. Então, não tem uma consistência dizer que o vírus de fato saiu daqui. Pode ter saído, pode não ter saído.
E principalmente afirmar que foi do frigorífico, né? Mesmo que às vezes tenha saído daqui, não necessariamente tenha Ah, saído de dentro da área de produção por exatamente. causa de um manipulador, né? O frigorífico levou a culpa, digamos assim, porque realmente tem se demonstrado no mundo inteiro que frigoríficos têm sido um local de grande concentração de coronavírus. Mas Uhum. a gente está vendo o vírus afetar o mundo inteiro em vários setores, então não tem como garantir essa informação. Sim, e o transporte dele até chegar na China, né, é longo, são muitos dias, né? Ouvi dizer que talvez que por manter refrigerado ou congelado, o vírus ele acaba durando mais tempo. Isso é verídico? Tem algum estudo a respeito disso? Então, eu te falei mais cedo, né, nos outros dias, que eu consultei uma virologista particular, a minha prima. Ela está fazendo um doutorado em virologia, tem mestrado em virologia, então, assim, não é qualquer informação. Ela está me ouvindo e autorizada a me corrigir se eu falar bobagem. Ótimo. A gente Então, já tem a assim, referência aí. referência, não vou falar bobagem. Os laboratórios, eles utilizam criopreservação para manter os vírus, as partículas virais viáveis depois para eles utilizarem para uma próxima pesquisa lá na frente. E essa temperatura de conservação é de menos 80 graus. É bem abaixo da temperatura de conservação de um alimento congelado, que é assim, falando em exportação, uma temperatura de segurança menos 20 a menos 25 graus, eles devem transportar esse produto. Só que vírus não é bactéria. O fato dele poder voltar à viabilidade depois de ser mantido a menos 80 graus, não significa que o mesmo pode acontecer a menos 20. Então, assim, os laboratórios utilizam menos 80 justamente por ser uma temperatura segura para a maioria dos vírus envelopados. Não tem estudos dizendo que o coronavírus sobreviveria a uma temperatura. Sobreviveria, não. Ele voltaria à viabilidade depois de estar exposto a uma temperatura de menos 20 graus. O que se sabe é que a menos 80, sim, ele volta à viabilidade. Então é possível. É possível que ele estivesse preservado lá. Ele é sensível, sim, a altas temperaturas, né? A gente sabe que o calor dificulta a resistência dele, dificulta a permanência dele no ambiente, mas não tem assim muito que faixa de temperatura. Isso ainda não foi determinado, isso ainda não tem estudos que deem um embasamento forte nessa situação. Porque assim, a gente vê falar muito do tempo de vida dele em temperatura ambiente, né? Igual a gente sabe do plástico, do papel, que pode durar 5 dias, do inox 8 horas, 48 horas, enfim. Mas a gente não sabe, eu pelo menos não tinha visto ainda falar que em temperaturas de congelamento ou refrigeração ele consegue realmente ali durar por mais tempo. Então a gente assim tem a certeza do menos 80 graus, né? E não é ele durar. Essas pesquisas que eles falam em temperatura ambiente, eles falam em partícula viável, tá? Se eu contaminar uma superfície em temperatura ambiente com quantidade suficiente de vírus, né, o inox ali, por 48 horas pode vir uma próxima pessoa e se contaminar com aquela superfície. A criopreservação, o menos 80 graus, não é isso. Ele não estará viável. A hora que eu abrir lá o meu menos 80, que não vai ser um freezer, né? Vai ser o nitrogênio líquido lá. Ele não estará viável. Ele precisa descongelar, ele precisa ser submetido a procedimentos laboratoriais, que eu não vou saber te dizer qual é, Uhum. para voltar à viabilidade. O que se sabe é que o menos 80 preserva essa viabilidade, o menos 20 não necessariamente. Entendi. Não, é porque a gente às vezes confunde muito essa questão da temperatura. E foi bom que você falou, existe uma diferença de bactéria para vírus, né? Olha, Então a freezer de gente. líquido, é freezer mesmo. Oi? A Jéssica avisando ali, é freezer mesmo, não é nitrogênio líquido. Ah, ótimo. A Jéssica é a É a minha virologista.
virologista particular. A nossa virologista particular, já tô levando para a vida, hein, Jéssica? Ela é É... veterinária também. Ai, que legal. Muito bem-vinda. E você comentou antes da gente começar a falar do congelamento, você falou a respeito do material genético. E isso tem uma diferença, né? O que que é um material genético que foi o que foi encontrado, né? Para um vírus em si inteirão lá vivo. Isso. Então, assim, vírus, a gente tem que ter, eu acho que o pessoal do alimento tem muito claro o que é uma bactéria, como é que funciona uma bactéria, e a dificuldade é justamente o vírus. Vírus não é bactéria. Ele precisa de uma célula para infectar outro, né? Para se multiplicar, aliás. Então, ele tem que estar dentro da célula do hospedeiro para conseguir se multiplicar. Não é que nem bactéria que ficou na temperatura ótima, vai lá se multiplicar um monte. Não funciona assim. Então, para eu ter o vírus no ambiente, é esse curtinho tempo que a gente tem desses estudos de superfície. Se o vírus passa muito tempo fora da célula do hospedeiro, não é mais vírus, é partícula, é material genético. O que é material genético? DNA e, no caso do coronavírus, RNA. Tem DNA, foi a Jéssica que me deu essa analogia, tem DNA em pessoas mortas. Então, eu posso pegar uma pessoa morta, fazer um teste de DNA nela para saber se é pai de alguém, se é mãe de alguém, ou qual é que foi a questão. Não significa que ela está viva, significa que ela tem material genético. A mesma coisa acontece com o vírus, e é por isso que tem essa questão da temperatura tão confusa. Tinha material genético do vírus. Não significa que ele pode se tornar viável novamente e nem que ele estivesse viável naquele momento. Então, material genético não é necessariamente infectante. Só que, provavelmente, eles pesquisaram apenas material genético. Eles não pesquisaram partículas virais, porque isso requeriria um cultivo em laboratório. Tem que pegar esse material e ver se ele vai funcionar num cultivo laboratorial. Então, o que se sabe é que tinham partículas, material genético do coronavírus em uma amostra de todo um carregamento de asas de frango enviadas do Brasil para a China. Isso também que a gente estava conversando esses dias, isso leva a gente a pensar em outras questões que fogem totalmente da parte de alimentos, né? Da parte da segurança dos alimentos, da parte que a gente controla, né? De um controle de qualidade, que é justamente uma parte política, né? Porque às vezes isso que eles estão informando, tanto que não informaram de forma. Esqueci a palavra, enfim, oficial, obrigada. Não informaram de forma oficial, viram só essa parte do material genético e, como você falou, foi uma amostra dentre várias. Pode ser que seja uma questão política, isso? Eu acho mais do que política, econômica, porque a China tem boas relações diplomáticas com o Brasil, mas a China também depende muito da nossa carne. A China é um grande importador de carne brasileira, suíno, bovino e frango. E o que acontece? Os países como China e Brasil, que são signatários da Organização Mundial do Comércio, eles não podem simplesmente romper um contrato que foi feito porque eu não quero mais, ou eu não li nas entrelinhas e agora eu não concordo com isso. Então, eles precisam, quando eu quero romper um contrato, ou quando eu quero renegociar um preço, ou quando qualquer coisa, ele precisa dar uma motivação técnica. Pode ser que isso seja uma tentativa de baixar um preço de uma carne que tem se valorizado e da qual eles dependem bastante. Pode ser outros aspectos econômicos ligados à exportação de carne. E o que realmente dá um indício de que talvez isso não seja... não que a detecção seja mentira. Certamente eles detectaram material genético de coronavírus nas embalagens que chegaram na China e que saíram do Brasil. Isso
praticamente é certo. O que está estranho? Eles não comunicaram o mapa de forma oficial, não fizeram um comunicado lá, olha só, seu Ministério da Agricultura, deu problema aqui, tomem ações corretivas. O próprio mapa divulgou em nota que soube dessa informação pela imprensa chinesa. Então, isso aí já deixa a relação meio esquisita, já dá um ruim. O impacto econômico disso, embora já faz quase uma semana, já faz acho que 5 dias da notícia, não foi um impacto assim absurdamente grande, mas Filipinas temporariamente suspenderam a importação de frango brasileiro todo. Hong Kong suspendeu a importação de frango desta planta que enviou esse frango para a China. Então, assim, já causou algum impacto econômico, já alterou o balanço da demanda. Se isso causa um impacto maior, pode mudar a demanda a tal ponto de baixar o preço da carne. Da carne de frango, especificamente, né? Então, pode ser uma jogada econômica, especialmente pelo fato de que o Ministério da Agricultura não recebeu esse comunicado de forma oficial. Eu te falei, eu te no grupo, né? Que a imprensa grita que tem coronavírus no frango, e aí quando emite o comunicado oficial, emite no silêncio que ninguém fica sabendo. Eu procurei a exaustão hoje. Eu não vi nenhuma notícia de que o mapa dissesse que recebeu o comunicado oficial da China dizendo qualquer coisa a respeito do tema. Não significa que não tenha recebido depois, mas no dia que saiu a notícia, realmente não tinha recebido nenhum comunicado oficial da China até o final daquele dia. Uhum. É como se eles pegaram o que a gente fala, pegou o limão e fez a limonada, né? Porque realmente eu não duvido que tenha realmente o vírus, o material genético, enfim, ali, mas poderia ter sido de uma forma menos absurda que a comunicação, né, deles com a gente, ou pelo menos oficial, e aí desse oficial daria pano para manga, enfim. É, a publicidade, talvez, que eles queriam, se realmente, óbvio, a gente aqui não está falando que foi uma questão política, foi uma questão econômica, né? Mas são coisas que parecem ser, né? Pela forma como foi jogado isso aí pra gente. O mercado da carne todo, da carne, especialmente da carne de frango, mas é uma associação praticamente única, então o mercado da carne todo está vendo essa notícia como uma manobra econômica. Não tem por que eu achar diferente, né? Mas realmente, assim, esse tipo de coisa a gente não prova, a gente especula, a gente acha, a gente conclui de forma mais superficial. O que fica bem claro é realmente essa falha de comunicação. É como quando a gente é consultor e reclama de um fornecedor, o fornecedor tem o direito e vai querer se defender. Por que tem um problema na qualidade do produto dele, né? Se a gente não comunica o fornecedor e sai por aí gritando que tal marca é ruim, porque acontece alguma coisa assim, o fornecedor não tem a chance de se retratar com a gente, né, como empresa de alimentos, e também fica aquele mal-estar de que, para isso, tu não gosta do meu produto, por que tu tá comprando ele? Uhum. Então, o importante, quando acontece um caso desses, ou qualquer caso semelhante, é fazer um comunicado oficial para o fornecedor. Né? No caso, o Ministério da Agricultura, que é o órgão que representa as empresas exportadoras do Brasil quando o produto sai daqui, né? É porque se a intenção for realmente resolver o problema, não que não tenha que ser divulgado para toda a população, né? Mas que a gente fale com alguém que vai resolver o problema, né? Então, não adianta eu vir aqui reclamar com você do meu chefe, enfim, do meu marido, né? Se você não vai resolver o meu problema. Exatamente, tem que conversar com o interessado em resolver o problema. Isso. E os consultores, assim, né?
o que que a gente pode falar de quais medidas a gente. Porque a gente pode levar isso não em extremos, igual em exportação, né? Mas a gente pode falar em coisas do nosso dia a dia. O que que a gente deveria fazer? No caso, a gente recebeu algum produto que está com alguma contaminação, a gente muitas vezes vai ver mais com a aparência ou com a validade. O que que a gente pode indicar mais assim para os consultores? Bom, eu vou só, antes de responder a tua pergunta, continuar na mesma linha do coronavírus, trazer para a nossa realidade. Eu já falei, mas eu vou repetir, porque acho que não custa. É bom. A OMS continua com a mesma posição de que é muito improvável que uma pessoa se contamine pela manipulação de alimentos ou de embalagem de alimentos. Para a gente se contaminar com o coronavírus, primeiro, alguém tem que largar na superfície, no alimento, na embalagem do alimento, uma quantidade de partículas virais muito grande, então alguém teria que espirrar na embalagem e, em tempo hábil, eu entrar em contato com essa embalagem, pegar na minha mão e ainda levar ao meu rosto, né? Principalmente inalar essas partículas. Não existe nenhum caso demonstrado de que o coronavírus entre no corpo humano pelo trato gastrointestinal. A entrada é trato respiratório. Então, eu tenho que inalar essas partículas e eu tenho que inalar de uma vez só uma quantidade suficiente, dose infectante da microbiologia, que aí sim funciona como bactéria, né? Se eu não inalar quantidade suficiente de vírus, eu não vou ter a doença. Então, isso é muito importante. A gente, o órgão maior do planeta, quando se fala em saúde, continua dizendo que a gente não vai pegar coronavírus através da manipulação de embalagens ou de alimentos. Isso é muito importante. Tanto para falar a respeito de exportação, quanto para falar do nosso dia a dia, das nossas compras ou das compras do nosso cliente como consultor, na hora de recebimento de produtos. O básico continua sendo o mesmo. Lava a mão, não põe a mão no rosto, usa máscara. Continua sendo as mesmas medidas. Em relação a problemas gerais com fornecedores, né, que foi a tua pergunta, dificilmente alguma empresa vai detectar contaminações microbiológicas, quaisquer que sejam, nos produtos, se elas não estiverem muito evidentes, né? Mas em consultoria de alimentos, a gente sempre diz, e acho que ninguém discorda, que o recebimento é o principal quando a gente quer um alimento de qualidade, seja para uma indústria, para um varejo, para um restaurante. Se eu fizer um mau recebimento, dali para frente o produto só piora. E ele é meu. Eu tenho direito de reclamar ele com o meu fornecedor enquanto eu ainda não recebi. Então, fazer um recebimento de qualidade, bem criterioso, bem avaliado, cuidar bem a questão de rotulagem, de integridade de embalagens, latas amassadas, carnes a vácuo, caixas rasgadas, tudo isso bem criterioso, o alimento não vai piorar por causa de um recebimento mal feito. Mas depois que o alimento entrou dentro da minha empresa, ele só piora. Ele piora porque ele vai sofrer oscilação de temperatura, porque vai ter umidade, porque eu vou abrir e vou manipular. Então, eu tenho que fazer um bom recebimento, que é para garantir o máximo de qualidade que não esteja na responsabilidade da empresa. Depois que entrou, ele é todo meu. E observar até o antes disso, que no caso é se o produto ele vem vindo sempre com algum problema, né? A gente tem que conversar com o fornecedor primeiramente e depois não resolveu, a gente vai ter que procurar outro fornecedor, né? Porque para atender a gente, imagina, eu falo muito isso na capacitação com os funcionários, né? Principalmente com o estoquista. Você recebe o produto e você não analisa, você quando vai comprar o produto, você não tem um critério ali com o fornecedor, ali todo o trabalho que você tem dentro da empresa de boas práticas, quando o produto ele já chega contaminado, já chega
enfim, com algum problema, ele vai até o final dessa maneira, né? A gente não consegue no meio do processo, porque eu faço a higienização correta, mas o garçom entrega, por exemplo, com a mão suja, encostou no prato, não quer dizer que então aquele alimento continua seguro. É uma cadeia desde a escolha do fornecedor até o cliente final, né? Exatamente, exatamente. Tem que estar tudo em ordem. Mas a entrada do produto, ela é o primeiro passo. Se errou ali, só ladeira abaixo. É, E, é não, o... é isso mesmo. E E aí é uma agora ladeira para descer, né? Porque se eu contaminar lá na ponta, lá no garçom, pelo menos a contaminação já é foi o menor, último. quase no fim. É verdade. E a gente voltando um pouquinho, que eu acabei de lembrar aqui também uma coisa interessante, voltando ao coronavírus, é também a gente tem como ter algumas medidas preventivas, além da higiene pessoal, né? A gente também ter higiene com o alimento que a gente está recebendo. Então, a gente higienizar toda a mercadoria que a gente recebe. Algumas a gente consegue lavar com água e sabão, que é melhor, e outras que a gente não consegue, pelo menos borrifar o álcool 70 e passar o pano, o Perfex, Sim, espalhando ele, né? Para é, não. é, para tentar minimizar, né? Na verdade, assim, vai depender muito, acho que, da realidade da empresa, essa questão de higienizar o recebimento, porque, assim, falando em indústria de panificação, a gente recebe farinha em saco de papel, então não existe higienizar saco de papel. E Sim. umidade para farinha não dá para falar. Então, depende muito da realidade da empresa, do qual volume de mercadoria ela recebe num dia. Eventualmente, higienizar pode ser uma solução ou pode só criar o caos. É, Um dos não, um desculpa. está aplicando como medida a pulverização, é uma névoa muito fina que ela não chega a umedecer o produto. Pulverização de quaternário de amônia nas gôndolas, é o supermercado, né? Nas gôndolas de alimentos de madrugada. É mais como uma tentativa assim, de proteção para o cliente ou para o próprio abastecedor ali, o colaborador. Não tem como ser 100%, nada vai ser 100%, mas acho que é uma medida relativamente interessante, assim, porque tu larga um desinfetante, o quaternário de amônia foi, não contra o SARS-CoV-2, mas ela é efetiva contra alta carga de matéria orgânica, contra outros coronavírus, então é um desinfetante que, em teoria, vai funcionar. Ele tem uma carga de resíduo baixa, ele é seguro para o alimento, claro, alimentos embalados, ele não é seguro para ingestão, né? Então é uma medida interessante e é uma medida que dá para fazer em larga escala, porque passa uma pessoa com um pulverizador e larga essa névoa nos alimentos. Mas ela também tem uma eficácia reduzida justamente pela escalada do procedimento. Mas Entendi. é uma medida. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de um vírus tão desconhecido, quanto mais medidas, mesmo que todas paliativas, a gente vai se protegendo mais. Isso não tem dúvida, né? Isso, é interessante a gente ver essas medidas preventivas mesmo, e óbvio, quer dizer que eu não vou pegar? Não, não. Mas assim, o que a gente puder fazer ali para minimizar a chance, né? E também, igual você comentou, da parte de panificação, a farinha, eu tenho um cliente que é uma fábrica de biscoito, ele também trabalha muito com a farinha. E fica difícil, a gente realmente recebe farinha Antes, quando mudou a embalagem do fornecedor, era em plástico e agora é de papel. Realmente não tem como a gente higienizar, nem com álcool, nem com água e sabão, né? Mas eu levo em consideração também que os biscoitos ali, quando forem montados, eles vão para o forno e aí em alta temperatura o coronavírus, né? A gente vai conseguir realmente matar. Então, a minha preocupação maior, por exemplo, na fábrica de biscoito, é quando termina o processo do forno, e aí eu lido com o funcionário
que vai fazer a embalagem, que ali não vai ter mais nenhum processo de altas temperaturas, por exemplo, para poder eliminar. Então, esse funcionário, hoje, por enquanto, é o que eu mais pego no pé, desse caso específico, né? Que ali a gente vai conversando, ele tá para ficar bem atento, porque a gente não consegue realmente na farinha, por exemplo, que foi até o exemplo que você usou, ter esse controle de higienização. Eu acho que é bem importante também a gente não ter pânico. Porque, assim, como eu falei no início, vou falar de novo que é para não esquecerem. Pode ser que tudo que a gente fale hoje mude. Né? Pode ser que, embora a OMS esteja dizendo há vários meses que não existem evidências de contaminação por coronavírus através do alimento, pode ser que essa informação mude em alguns meses, enfim. Então, hoje não é uma fonte de transmissão importante a via oral, não é uma fonte sequer descrita em alguma única vez. Ninguém conseguiu provar que coronavírus é transmitido pelo alimento. Então, eu acho que a gente tem que focar dentro da empresa de alimentos no manipulador, que é ali dentro a fonte de contaminação. E falando em indústria, que a gente não tem o contato com o cliente, o manipulador entre os colaboradores, porque é óbvio que se eu tiver uma indústria com 4, 5, 10 colaboradores doentes e afastados, a empresa para. Então, eu acho que dentro da indústria de alimentos hoje, o foco é o manipulador de alimentos. Dele Sim. não adoecer e dele não contaminar colegas e outras pessoas. E Dentro da empresa, né, de alimentos, essa é a fonte de contaminação. A mesma coisa num restaurante, cuidar muito a postura do garçom com o cliente, porque é ele que vai ser a fonte de contaminação, não vai ser o teu alimento que tu vai levar para ele. sim, sim. E a gente até falou na semana passada, eu publiquei um vídeo aqui no Entre Consultoras, falando do plano de ação, que também entra, não adianta o meu cliente, digamos assim, ele estar ciente das coisas que precisam ser feitas, porque ele está vendo na televisão, porque ele está recebendo no WhatsApp a informação, né? Então, assim, a gente precisa ver especificamente para as indústrias, para restaurantes. A gente tem que ter um plano de ação para capacitar os funcionários, capacitar o empresário também. É importante que ele esteja nessa capacitação, para a gente conseguir falar uma língua real, né? Não uma fake news, e ter também o apoio do empresário em relação, não quero dar mais de uma máscara, mas a gente tem que trocar a máscara a cada 3 horas. E isso a máscara sem ser a descartável, né? Se for uma máscara de tecido, eu tenho que trocar várias vezes. Então, assim, a gente tem que ter formas de realmente fazer isso na indústria funcionar de uma forma correta. E na parte de alimentação, você acredito que vai concordar comigo, por mais que a gente esteja aí com um vírus que ele é novo para o mundo, mas as medidas que pedem para a gente ter com esse vírus já era uma medida que a gente fazia. Então, assim, hoje o que eu vejo de diferença é ter que usar máscara, que era uma coisa que eu era contra, mas obviamente com o coronavírus não tem jeito, a gente tem que usar. O distanciamento, né? E a higienização ser mais frequente ainda, mas assim, já era uma coisa muito frequente, já era frequente a higienização das mãos, a higienização do ambiente. Então, assim, a gente já trabalhava nisso, né? O setor de qualidade, até falo com eles na capacitação. Não precisa ficar assustado com o que eu vou falar, porque 90% já era o que a gente fazia, a gente vai acrescentar 10% ali. Então, assim, virou para o mundo uma coisa que a área de produção já colocava em prática, né? O que eu senti que mudou para mim foi que eles passaram a, de fato, ouvir e lavar mais as mãos, né? Sim. Uma coisa é eles saberem que tinham que lavar as mãos o tempo todo, outra bem diferente é parar e, de fato, fazer isso. Mas, realmente, a gente passou a ser mais ouvido, né? Dentro das empresas.
Realmente, isso pelo empresário e pelo funcionário, né? E, Natália, deixa algum recadinho aí para os consultores ou possíveis consultores que estão aqui assistindo a gente? Ah, vou deixar. Bom, eu queria deixar meu recado especialmente para os veterinários, principalmente pelo que tu falou no começo, de que te contrataram num supermercado que já tinha um RT veterinário. Gente, ocupem esse espaço de forma adequada, por favor. Né? Vamos parar de rachar a cara da classe fazendo o trabalho meia-boca. Existe campo da veterinária para todo mundo, e se a tua área não é o alimento, vai para outra área. Não tem problema nenhum. E se a tua área é o alimento, ocupa essa área de forma honrosa. Assim, faz o controle de qualidade, a gente tem conhecimento para isso, se apoia em outros profissionais. Eu acho que essa vivência que a gente tem entre pessoas, entre profissionais de áreas diferentes, nos fortalece. O conhecimento da Babi, de nutricionista, é completamente diferente, uma abordagem diferente da minha, de veterinária, e é por isso que a gente decidiu se unir, né, Babi, para se ajudar. Então, acho que é o recado, assim, unam-se a outros profissionais da área, e os veterinários, por favor, gente, ocupem essa área de verdade, não fiquem brincando. Quando for RT, trabalhe com a qualidade também. Para a gente não perder mercado para os nutricionistas aí, né? Não, vamos dividir. Não é para todo mundo, a gente não perde. Mas a gente perde sim quando profissionais não qualificados, não interessados, se dizem e ocupam uma área que não tem condições de ocupar. Isso, Eu acho que... Essa reclamação deve acontecer na tua área também, acredito. Sim, sim. Não. É porque, às vezes, eu acho que o que você está querendo... O que você disse e também está querendo dizer é que, às vezes, a gente pode até querer abraçar o mundo no sentido de... Eu vejo, às vezes, nutricionistas da parte clínica, que é clínica, esportiva e de produção. Então, assim, às vezes você se especializar realmente em uma área, né? Você consegue atender bem o teu cliente em todos os sentidos. Exatamente, exatamente isso. Então tá. Muito obrigada por você ter participado. Espero que a gente tenha mais vezes essa live. Eu gostei muito de fazer. Confesso que me senti à vontade, o nervosismo agora passou. Mesmo, eu que agradeço. Deixa eu ver também, enquanto você está falando, se alguém falou, porque eu vi aqui um comentário. Não, eu acho que só comentários. Que teve Cozinha em Dia, que falou, viu uma comparação sensacional sobre isso. É como se encontrasse um dedo de um assaltante e falasse que apresenta um risco. O que você estava falando do DNA, né, do RNA. Não, legal. acho que foi isso. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço a presença do pessoal para uma primeira live, 17 pessoas, tá ótimo. Parabéns para quem está aqui e para gente. Um beijo e boa noite. Obrigada, Nath. Um beijo, boa noite. E é isso. Até a próxima. Deixa eu ver como é que mexe. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente pretende fazer mais lives aqui, eu e a Isabela. E a gente conta muito com a presença de vocês. Comentários, críticas são muito bem-vindos, tá? E é isso. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, porque hoje ainda é terça-feira. Dá pra gente fazer muita coisa produtiva aí nessa semana, né? Então, um abraço para vocês.